Voltamos pela quinta vez, quinta parte de direito administrativo. Já vimos alguns assuntos do seu edital, como princípios, poderes, organização administrativa, e estamos bem no início daquele combo. Que combo? Atos administrativos mais controle. Lembra que eu disse até na parte anterior que controle da administração pública tem uma relação muito próxima até com os atos administrativos. É por isso que eu juntei essas questões em um bloco só. Como já disse, estamos bem no início, porque na parte anterior fizemos apenas a questão de número 1 e a questão de número 2. A partir de agora, vamos para a questão de número 3 deste combo daqui de tópicos, de atos administrativos mais controle da administração pública. Olha o que diz a questão de número 3. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falsos os motivos, o ato torna-se nulo. Essa questão daqui é uma questão relativa à teoria dos motivos determinantes. Esse tópico daqui é um tópico amado pela sua banca. Lembra quais são os requisitos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E dentro aqui do motivo existe uma teoria chamada de teoria dos motivos determinantes, que é extremamente cobrada em provas CESP, SEBRASP e pode ser que apareça na sua prova. E aqui, pela teoria dos motivos determinantes, diz a questão que a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos. Se inexiste ou é falso motivo, o ato vai se tornar nulo. Já vou te dizer uma coisa, essa questão de número 3 é uma questão que está correta, só que esse tópico daqui é tão importante que vamos fundamentar por meio de um exemplo como poderia ser fácil a visualização dessa teoria dos motivos determinantes. Imagina o seguinte, o superior hierárquico, ele fez a remoção do seu subordinado. É bom esse tópico aqui até para revisar alguns assuntos que nós já vimos aqui no curso. Deixa eu perguntar para vocês, o superior hierárquico pode remover o seu subordinado? Pode, ele está usando do poder hierárquico, ele tem competência para remover. Qual é o ato que o superior está praticando aqui? O ato de remover. Aqui é ação. Lembra que o ato praticado pelo administrador vai ser aquela ação ou, em algumas situações, aquela omissão do administrador. Mas o ato que está sendo praticado é aqui, é a remoção. Esse daqui foi o ato praticado pelo superior. Uma dica que eu dou é o seguinte, toda vez que você visualizar o ato que está sendo praticado, você pergunta o seguinte, por que esse ato foi praticado? A resposta a essa pergunta necessariamente vai ser o motivo, ou seja, a causa do ato ter sido praticado. Imagine, então, que o subordinado foi removido porque existe uma necessidade de servidor, no interior do Estado. Uma necessidade de servidor no interior do Estado, ou seja, ele foi removido em virtude da necessidade do serviço público. Logo, essa necessidade de servidor no interior do Estado, observe que foi o motivo que determinou a prática do ato de remoção. Então, achou o ato aqui foi a remoção. O que você vai fazer? Vai perguntar por quê? Por que esse ato foi praticado? A resposta a essa pergunta é o motivo do ato ter sido praticado. E aqui o motivo foi a necessidade do servidor no interior do Estado. Eu te pergunto, nesse exemplo daqui, até agora, tem alguma coisa de irregular? Não, tá tudo válido. O superior, com competência, removeu, respeitando a finalidade, tá tudo certo. Só que, imagina o seguinte, imagina que quando o subordinado chegou nesse interior,
percebeu que, na verdade, não existia nenhuma necessidade de servidores naquele local. Muito pelo contrário, existia um excesso de servidores naquela localidade. Em outras palavras, eu estou te dizendo que o motivo que determinou a prática do ato é falso, é inexistente, não existe essa necessidade de servidores. Logo, esse ato de remoção praticado vai ser válido ou inválido? Vai ser um ato inválido, vai ser nulo, porque desrespeitou que teoria? Teoria dos motivos determinantes. Porque se o motivo que determina a prática do ato é um motivo falso, é um motivo inexistente, o ato vai ser considerado inválido, ele tem um defeito, um vício no requisito motivo, e o ato praticado pelo administrador vai ser considerado nulo. Observe que foi exatamente o que foi dito aqui na questão. Vou até ler de novo. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se ao motivo indicado, ou seja, o ato só é válido se o motivo indicado para praticá-lo foi verdadeiro, foi legítimo. Caso o motivo venha a ser inexistente ou venha a ser falso, o ato vai ser considerado nulo. E por que é considerado nulo? Porque o ato tem um defeito no requisito motivo, já que o motivo que determinou a prática do ato era inválido. Questão de número 3, questão importantíssima, sua banca ama isso daqui, é uma questão que se encontra correta. Vamos agora à questão de número 4. Questão 4 ainda tem a ver com esse raciocínio lógico da questão anterior. Questão 4 diz assim: a motivação do ato administrativo pode não ser obrigatória. Entretanto, se a administração pública o motivar, este ficará vinculado aos motivos expostos. Essa daqui é uma outra questão que despenca de cair e que também tem a ver com a teoria dos motivos determinantes. Primeira coisa, motivação é diferente de motivo. A motivação faz parte da forma. E o que é a motivação? É uma explicação, é uma fundamentação, é uma explicação, é uma fundamentação por escrito, é daí que faz parte da forma, por escrito, das razões da prática do ato administrativo. Das razões da prática do ato administrativo. Veja que como a motivação é uma explicação feita por escrito, motivação faz parte do requisito forma. Então, em uma linguagem muito simples, a motivação é literalmente a explicação. Observe o seguinte: João é um servidor, estava aceitando propina, após regular processo administrativo, ele foi demitido. O ato é a demissão. Quando você achar o ato, o que você pergunta? Por que o ato foi praticado? Então, imagina que ele foi demitido porque estava aceitando propina. Aceitar propina é o motivo que determinou a prática do ato de demissão. E no ato de demissão vai ter um papel aqui explicando o que aconteceu. Vai dizer: João, servidor tal, após regular processo administrativo, ficou comprovado que ele estava aceitando propina, ferindo o artigo 117 da Lei 8.112, parará, parará. Essa explicação por escrito é a forma, é a motivação. Essa motivação deve ser uma regra nos atos praticados pelo administrador. Como regra, o administrador ele deve explicar as razões que o levaram a praticar aquele ato. Só que, em algumas situações, a motivação pode não vir a ser obrigatória. Qual é o exemplo clássico de ato que prescinde, ou seja, dispensa a motivação? Exoneração de carga em comissão. Porque carga em comissão é livre a nomeação e livre a exoneração, ou seja, chamo quem eu quiser, mas mande embora na hora que eu quiser. E quando, por exemplo, o João é meu assessor e eu exonerei João, eu preciso explicar as razões que me levaram àquela exoneração? Não, eu simplesmente vou lá e exonero, porque eu não preciso fazer uma explicação, eu não preciso fazer uma motivação. Mas, cuidado com a coisa,
Imagina que mesmo sem precisar, eu exonerei João dizendo o seguinte: estou exonerando o João do cargo em comissão porque existia um corte de verbas e eu não posso mais ter assessor. Beleza, não precisava explicar, mas eu expliquei. E observe que dentro da explicação eu acabei falando qual é o motivo que determinou a prática do ato de exoneração dele. E o motivo, no meu exemplo, que determinou a prática do ato de exoneração foi corte de verbas, não posso mais ter assessor. Só que um dia depois, digamos que eu coloquei Maria, chamei, nomeei Maria, exatamente para o cargo de João no cargo em comissão. Opa, como é que em um dia eu exonero uma pessoa dizendo que o motivo é corte de verbas, não posso ter assessor, e no outro dia coloco uma pessoa no lugar dele? Logo, o motivo que determinou a prática do ato é verdadeiro ou é falso? É falso. Então essa exoneração vai ser válida ou inválida? Inválida. Por quê? Porque a motivação, ainda que não seja necessária, se ela for feita, o motivo alegado vincula o administrador com base na teoria dos motivos determinantes. Aí lê de novo essa questão de número 4. A motivação do ato administrativo pode não ser obrigatória. Entretanto, se a administração motivar, ficará vinculada aos motivos expostos. E aí, pessoal, certo ou errado? Certíssimo. Ainda que a motivação não venha a ser necessária, se ela for feita, a motivação, o motivo alegado, vincula o administrador com base na teoria dos motivos determinantes. Questão de número 4, questão correta. Fechada a questão 4, vamos aqui à questão de número 5, que diz o seguinte: ó, o atributo ou característica do ato administrativo. Só uma pausa. Lembra, uma coisa são os requisitos, também chamados de elementos do ato administrativo. Quais são os requisitos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E requisito é aquilo que o ato tem que ter para ser considerado válido. Beleza? Agora, os atributos são as características daquele ato administrativo, relacionados em alguns momentos a prerrogativas daquele ato, em outros momentos também relacionado à restrição que o ato pode vir a ter, mas uma coisa é requisito, outra coisa é atributo. Quais são os atributos do ato administrativo? PAT, presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Vamos aqui ver a questão de número 5. Ela diz o seguinte: ó, o atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado vícios ou defeitos, até que se prove o contrário, é chamado de presunção de legitimidade. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado? Já vou te dizer que a questão de número 5 é uma questão que está correta. Observe, presunção de legitimidade vai presumir que o ato praticado pelo administrador ele é válido. Essa presunção é uma presunção relativa. Por quê? Porque se admite prova em contrário. Mas enquanto ninguém provar que o ato, na verdade, é inválido, ele produz efeitos como se válido fosse. Quando chega, por exemplo, um fiscal e vê em determinado estabelecimento, um bar, que ele mostra uma autorização dada pela administração para ele colocar mesas e cadeiras na calçada, se presume que aquela autorização foi feita de acordo com a validade, com os trâmites legais. Só que pode ser que posteriormente se prove que aquele barzinho só tem aquela autorização porque estava pagando propina a determinado servidor. Aí beleza, vamos invalidar o ato. Mas enquanto ninguém comprova a irregularidade, o ato presume-se válido. Quando Maria é nomeada em um concurso público, presume-se que Maria realmente é a próxima da fila, que está tudo certo. Aquela nomeação se presume válida. Mas se Maria passou na sua frente, você pode contestar. Você pode provar, na verdade, que aquela nomeação é inválida, já que ela não respeitou a ordem de classificação. Então, presunção de legitimidade é presumir que o ato praticado pelo administrador é válido. Só que essa presunção é relativa
porque se admite prova em contrário. E foi exatamente isso que a questão de número 5 falou, por isso que é uma questão que se encontra correta. Vamos à próxima questão, questão de número 6, que fala o seguinte, ó, a imperatividade. Imperatividade também é um dos atributos dos atos administrativos. Vamos ler. A imperatividade caracteriza-se pela permissão para a imposição de obrigações a terceiros, ainda que estas venham a contrariar interesses privados. Imperatividade vem aqui, ó, de impor, é um ato de império. Eu vou fazer a imposição daquele ato a terceiros, por exemplo, aqui a particulares, independentemente da concordância deles. Já vou te dizer que essa questão de número 6 é uma questão que se encontra completamente correta. Você vai pensar comigo o seguinte, o que é imperatividade? Imperatividade vem de impor. O administrador vai poder impor aquele ato ao particular, independentemente da concordância dele. É claro que nem todo ato tem imperatividade, mas quando o administrador age com sua supremacia, praticando aqui um ato de império, ele não precisa da concordância do particular. Exemplo simples, o fiscal da vigilância sanitária chega no restaurante e o restaurante está vendendo alimentos impróprios ao consumo. Para o fiscal da vigilância sanitária interditar o estabelecimento, precisa da autorização do dono do restaurante? Claro que não. Ele vai lá e interdita. Ele não está negociando aquele ato com o dono do restaurante, ele está impondo aquela interdição. E com a imperatividade, ele vai poder praticar aquele ato independentemente da concordância do particular. Como disse aqui a questão de número 6, é exatamente essa imposição de obrigação a terceiros, independentemente da concordância deles. Por isso, questão de número 6, questão que se encontra correta. Vamos agora à questão de número 7. Ela diz o seguinte, ó, veja que é uma questão adaptada. Aqui eu fiz uma adaptação da questão, provavelmente era uma questão ABCDE, e eu adaptei para o estilo certo ou errado. Diz assim, assinale a opção que apresenta, parará. Na ordem em que estão exemplos de atos administrativos enunciativos, normativos, ordinatórios, negociais e punitivos. Essa questão de número 7, ela está relacionada aqui às espécies de atos administrativos. Numa linguagem simples, espécie de ato é para saber qual é a função do ato. E quais são os atos, quais são as espécies de atos administrativos? Existem os atos normativos, os atos enunciativos, os atos punitivos, os atos ordinatórios e os atos negociais. Aí o problema é, esse assunto, ele é extremamente decoreba. Eu sugiro, por exemplo, que você pegue seu livro, qualquer que seja ele, e veja a lista dos atos normativos, dos enunciativos, dos punitivos, que é decoreba. Por exemplo, quais são os atos normativos? Decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa. São atos normativos. Quais são os atos enunciativos? Certidão, atestado, parecer, apostila. Já uma multa, uma interdição de atividade, uma apreensão de coisas, vai ser um ato punitivo. Então, é extremamente decoreba. Eu sugiro que você faça a leitura dessa lista, porque aqui não tem muito o que filosofar, digamos assim, não tem muito o que você tentar entender. É você memorizar qual ato é normativo, qual é enunciativo, qual é punitivo, qual é ordinatório, qual é negocial. Porque pode ser que apareça na sua prova uma questão neste estilo daqui, ó. Ele pediu a ordem. Vamos lá. Ele disse que é ato enunciativo uma certidão. Perfeito. Cadê? Ato enunciativo uma certidão. Número 1. Perfeito. Realmente a certidão é um ato enunciativo. Certidão, atestado, parecer, apostila são atos enunciativos. Eles não têm a função de criar nada, eles têm a função de contar algo, enunciar algo. Atos normativos. Ele diz aqui, eu vou colocar número 2, que o regulamento é um ato normativo.
tá certo, decreto, regimento, deliberação, resolução, instrução normativa são atos normativos. Até agora tá tudo certo. 3, ele pediu ato ordinatório. Ele disse que uma ordem de serviço é um ato ordinatório. Realmente, uma ordem de serviço é um ato ordinatório. Os atos ordinatórios, eles têm relação com a organização da estrutura da administração. Uma circular, um ofício, uma portaria, um aviso, um despacho, uma ordem de serviço, uma instrução são atos ordinatórios. Aí ele pediu o exemplo de ato negocial. Ele disse que a autorização é um ato negocial, certo? Também a autorização, permissão, licença são atos negociais. Veja que aqui a função vai ser uma relação da administração com o particular e a administração libera algo ao particular. E ele diz que ato punitivo seria um exemplo aqui, a destruição de coisas apreendidas. Sim, a destruição de coisas apreendidas é um exemplo de ato punitivo, assim como poderia ser uma multa, uma interdição de um estabelecimento, mas esse tipo de questão, é sério, é você decorar, é pegar a lista das espécies de atos e ficar memorizando quais são cada um deles. Essa questão de número 7 trouxe a lista certinha. Eu fiz questão de trazer essa questão para poder chamar a sua atenção que é necessário fazer a memorização desse tópico, mas é aquele tipo de questão que, por exemplo, eu não gosto, porque para mim não é uma questão que mede o conhecimento de alguém, mede o decoreba. Existem pessoas que são maravilhosas para poder memorizar, outras pessoas até entendem todo o raciocínio lógico, mas para decorar não se saem tão bem. Então não é uma questão, digamos que tão justa, que ela não vai medir seu raciocínio. Ela vai medir simples e puramente sua capacidade aqui de decoreba. É isso que ela pede, mas é necessário, então temos que decorar. Veja pelo local que você está estudando essa lista e faça a leitura. Questão de número 7, questão correta. Vamos agora à questão de número 8. Ela diz o seguinte, ó, a autorização é um ato administrativo vinculado para a administração. Já sabemos que a autorização é um ato negocial, né? A administração vai liberar uma atividade. Vou dizer também já outra coisa, tá? Todos os atos administrativos, eles são unilaterais. Todos os atos administrativos, eles são unilaterais. Se algo é bilateral, não é um ato administrativo, é um contrato administrativo. Os contratos são bilaterais. Os atos, eles são unilaterais. Só que está dizendo aqui a questão que a autorização é um ato administrativo vinculado. Quando eu falo que um ato é vinculado, é porque não existe espaço para se fazer escolha. A autorização não é um ato vinculado. A autorização é um ato discricionário. Até porque aqui a autorização, ela busca alcançar a satisfação de um interesse puramente particular. Já vou te dizer então que quando a questão falou que a autorização seria aqui um ato vinculado, tornou a questão de número 8 uma questão errada. Mas olha um exemplo, veja só. Para eu ir na praia, eu preciso de uma autorização? Não. Se eu quero ir na praia, eu vou na praia. Agora, se eu quero, num dia X, cercar uma parte da praia para celebrar meu casamento e só vai poder entrar naquele espaço meus convidados. Só quem for meu convidado. Então, observe, eu quero usar de um espaço público em meu benefício particular. Eu vou ter que pedir, então, o que para a administração? Uma autorização. Só que quando eu peço para a administração uma autorização para celebrar meu casamento ali na praia, a administração tem que me autorizar ou pode? Pode, porque a autorização é um ato discricionário. Se é discricionário, a administração vai poder fazer uma escolha, uma análise de conveniência e oportunidade para poder saber se vai autorizar aquele particular ou não. Questão de número 8. Com isso, quando chamou a autorização de ato vinculado, tornou-se uma questão errada. Vamos agora à questão de número 9, que diz o seguinte, ó, a nomeação dos ministros de tribunais superiores no Brasil
é um ato administrativo complexo. Cuidado com essa parte daqui. Essa questão de número 9, ela fala do tópico da classificação dos atos administrativos. Várias classificações, elas são simples. Por exemplo, classificação de um ato quanto à liberdade. Um ato pode ser vinculado ou um ato pode ser discricionário, a depender se a administração tem liberdade para agir ou não. Um ato classificação quanto aos destinatários pode ser um ato geral ou individual. Então, a maioria das classificações, elas são simples. Você vai lendo e automaticamente você já vai percebendo. Agora, tem uma classificação que, digamos que ela precisa de um raciocínio um pouco maior, que é a classificação quanto à formação do ato. A classificação quanto à formação do ato diz que o ato pode ser simples, um ato ele pode ser complexo e um ato ele pode vir a ser composto. Existe ato simples, complexo, composto. Ato simples é aquele que para ser formado basta uma única manifestação de vontade. Eu, presidente da República, fiz um decreto. Eu fiz. Ato simples. Bastou uma única manifestação de vontade. Quando eu falo em uma única manifestação de vontade, pode ser de uma só pessoa ou de um só órgão. Por exemplo, o Ministério da Saúde fez um ato. Foi um órgão. Então, é um ato simples. Ato simples. Para ser formado, basta uma única manifestação de vontade. Já que o ato complexo, eu preciso fazer uma conjugação de vontades. Eu somo a vontade A com a vontade B, e quando a vontade A se soma à vontade B, eu formo um ato. E qual é o exemplo clássico de ato complexo? A nomeação de ministros de tribunais superiores. Exemplo: como é que eu viro ministro do Supremo Tribunal Federal? O presidente da República vai indicar o nome, digamos que ele indicou o nome de João, só que não basta o presidente da República indicar o nome de João para João já virar ministro do STF, porque aquele nome vai ter que passar também pela aprovação do Senado. Observe que não existe hierarquia, tá, entre eles. Eu tenho poder executivo de um lado, representado pelo presidente da República, poder legislativo do outro lado, representado aqui pelo Senado, e se presidente da República e Senado concordam com o nome de João, aquele ato passa a existir. Que ato? O ato de nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu somei a vontade do presidente com a vontade do Senado. Se as vontades são somadas, aquele ato ele passa a existir. É o exemplo clássico de ato complexo, por isso que eu já vou dizer que a questão de número 9 é uma questão que se encontra correta. Já o ato composto, eu vou ter dois atos. Eu tenho um ato principal e um ato acessório. Vou colocar aqui um ato secundário. E qual é a função desse ato acessório, desse ato secundário? É aprovar, ratificar esse ato principal. Por exemplo, o delegado praticou um ato. Esse ato já existe, ele fez um relatório. Só que digamos que esse relatório só pode começar a produzir efeitos se for aprovado pelo secretário de Segurança Pública. Então, eu tenho um ato, que é o ato do delegado, mas para esse ato produzir efeitos, tem que existir a aprovação do secretário de Segurança Pública. Eu tenho dois atos, o relatório e o ato de aprovação. Vai ser um ato composto. É muito pautado também nessa noção de hierarquia. Veja que aqui o superior vai olhar para o ato que foi praticado para ver se aprova, se ratifica. Então, são atos distintos. É diferente do ato complexo, onde eu tenho simplesmente vontades que se unem para poder formar um único ato.
cuidado, faça a revisão dessa parte daqui da classificação que foi solicitada pelo seu edital, principalmente no tópico relacionado aqui à classificação quanto à formação do ato em ato simples, complexo e em ato composto. Questão de número 9, então, exemplo clássico de ato complexo é uma questão que se encontra correta. Fechado até aqui? Ainda temos que continuar, até porque ainda vamos falar também um pouco mais de atos misturado com controle, só que o tempo dessa parte dessa aula já deu. Então vai respirar, vai descansar, que na próxima parte nós fechamos esse tópico relacionado a atos e controle para poder entrar no tema da responsabilidade civil do Estado. Tchau, pessoal!